A matéria pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Nesse recipiente, podemos observar diretamente 2 estados físicos. Em seu interior, temos água no estado líquido e no estado sólido, o gelo. Podemos constatar também a existência de água no estado gasoso, pois uma vez que condensou água nas paredes do recipiente, essa água somente poderia estar presente no ar atmosférico e, portanto, na forma gasosa. A água, como muitas substâncias, é formada por moléculas e as moléculas são formadas por átomos. A molécula de água é formada por 3 átomos. Um átomo de oxigênio, representado pela esfera vermelha, e 2 átomos de hidrogênio, representado pelas esferas claras. Uma molécula de água é extremamente pequena. Essas imagens são apenas simulações feitas em computador. Observe a forma desse cubo de gelo. Embora ela se mantenha inalterada, sua temperatura está subindo, pois esse cubo de gelo está retirando o calor do ar e do objeto no qual está em contato. No entanto, não observamos nenhuma mudança em sua forma, até que, como sabemos, se o deixamos aí, ele se fundirá e toda a sua água estará em breve no estado líquido. Isso pode ser explicado, como veremos a seguir. Aqui temos a representação de um pequeníssimo pedaço de gelo. Observe como as moléculas de água estão extremamente organizadas. Essa é uma característica dos cristais sólidos, e a forma como as moléculas ou átomos se organizam é chamada de estrutura cristalina. Além disso, podemos observar que, neste caso, as moléculas de água estão muito próximas umas das outras. As moléculas de água, representadas aqui, estão fixas e sem nenhuma vibração. Isto só é possível caso o sólido esteja em temperatura de 0 grau absoluto, que equivale a aproximadamente menos 273 graus Celsius, ou seja, 273 graus abaixo de zero. Podemos aumentar a temperatura do gelo para uma temperatura qualquer, como por exemplo 180 graus Celsius abaixo de zero. Observamos que as moléculas de água permanecem fixas em seus lugares, porém começam a ter uma pequena vibração. Quanto maior a temperatura do gelo, maior será a vibração das moléculas de água que o formam. A temperatura também interfere no estado líquido, como veremos a seguir. Todos os líquidos possuem volume constante quando não alteramos a temperatura e a pressão na qual ele está submetido, embora eles não possuam forma constante. A água líquida sempre tem a forma do recipiente que a contém. Aqui temos a representação de uma pequena porção de água no estado líquido em uma temperatura de 10 graus Celsius. Observa-se que não há estrutura cristalina, isto é, as moléculas de água estão desorganizadas. É possível notar também que as moléculas estão mais afastadas umas das outras do que no estado sólido. Em um líquido, conforme se aumenta a temperatura, aumenta-se também a energia cinética de suas partículas, ou seja, suas velocidades. Consequentemente, o número de choques entre elas também aumenta, o que faz com que a distância entre as mesmas se torne maior. Nesses 2 recipientes, temos água no estado gasoso. Isto acontece pois esses recipientes estão contendo ar atmosférico e, como sabemos, na atmosfera, há água no estado gasoso. Os gases não possuem nem forma nem volume constante. Eles sempre possuem a forma e o volume do recipiente que o está armazenando. De forma semelhante aos líquidos, os gases não possuem estrutura cristalina. Entretanto, as moléculas de um gás diferenciam-se de um líquido pela distância entre seus átomos ou moléculas, conforme já vimos. Em um gás, os átomos ou moléculas podem estar muito afastados uns dos outros e com velocidades altíssimas. E à medida que a temperatura aumenta, maior será a distância entre elas, assim como suas velocidades.
desde que isso ocorra com pressão constante, como no ar, por exemplo. Observe novamente os 3 estados físicos: sólido, forma e volume constante. Suas partículas permanecem fixas e com vibração. Quanto maior a temperatura, maior a vibração. Líquido, forma variada e volume constante. Suas partículas estão afastadas e em movimento. Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade e a distância entre elas. Gasoso, forma e volume variáveis. Suas moléculas estão muito afastadas e em altíssimas velocidades. Quanto maior a temperatura, maior serão suas velocidades e as distâncias entre umas e outras. O ferro encontrado em um prego está no estado sólido e, de forma semelhante ao gelo, ele possui forma e volume constantes. Portanto, o ferro que constitui um prego também deverá ter estrutura cristalina. Veja a seguir uma animação de estrutura cristalina do ferro sólido. Aqui temos representada a estrutura cristalina de uma pequeníssima porção de átomos de ferro no estado sólido. Observe como esses átomos estão muito próximos uns dos outros e, embora vibrem devido à temperatura, eles permanecem na mesma posição. De forma semelhante ao gelo, caso a temperatura seja aumentada, a vibração de suas partículas também aumentará. Em uma determinada temperatura, a temperatura de ponto de fusão, as vibrações das partículas de um sólido são tão intensas que a estrutura cristalina é destruída. Teremos então todos os átomos de ferro em desordem e em movimento, ou seja, eles passam ao estado líquido. Quando os átomos de ferro alcançam a temperatura de ebulição, 2.750 graus Celsius, eles passam do estado líquido ao estado gasoso, aumentando a distância entre eles, assim como suas velocidades. Já vimos que as partículas de um sólido estão muito próximas umas das outras e mais compactadas, e por isso é de se imaginar que uma substância no estado sólido terá maior densidade do que no estado líquido. Pensando assim, o gelo deveria ser mais denso do que a água e, portanto, não deveria flutuar. Porém, não é isso que observamos na natureza. A próxima animação responde a esta pergunta. A água, quando se cristaliza, isto é, quando passa para o estado sólido, se organiza formando estruturas hexagonais. Essas estruturas fazem com que o volume ocupado pelas moléculas seja maior e, portanto, sua densidade se torna menor. Esse fato ocorre apenas com a água. Assim, a água é a única substância que, quando sólida, tem uma menor densidade do que quando líquida. Observe essa garrafa de vidro com água em temperatura ambiente. Ao colocá-la no congelador, verificamos que a água passa ao estado sólido, aumentando seu volume. Isso proporciona a quebra da garrafa. Caso queiram realizar esse experimento em suas casas, utilizem garrafas de plásticos, assim vocês evitarão acidentes. Como o volume é maior, a densidade torna-se menor, por isso o gelo flutua na água.